A virada de ano do Internacional vai marcar agora a retomada dos trabalhos no CT Parque Gigante, pensando na estreia do Campeonato Gaúcho, marcada para o dia 21 de janeiro. Algumas negociações devem ser concluídas ao longo dos próximos dias, com o retorno das atividades diárias no CT Parque Gigante. Enquanto isso, o Inter tenta contratações para reforçar o elenco e o nome de Juan Quinteiro é cada vez mais esquentado no bastidor colorado. E com Yuri Alberto, o Inter precisa resolver uma situação junto ao Zenit da Rússia. O Inter vai receber dinheiro, mas não sabe ainda quanto. Esse é o Diário do Inter KTO de 1º de janeiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, ao longo do primeiro dia do ano de 2023. E eu começo falando sobre a retomada dos trabalhos no CT Parque Gigante, que vai acontecer nesta segunda-feira. 2 de janeiro, os jogadores vão se reapresentar no CT na parte da tarde, para dar início às atividades físicas da pré-temporada, da segunda parte da pré-temporada, é verdade, porque o Inter já fez um trabalho de 10 dias no CT Parque Gigante, trabalhou um pouco também no Hotel Vila Aventura em Viamão, onde o Mano Menezes deu o start nos trabalhos, e agora se dá o restart nos trabalhos. E o Inter vai ter agora a possibilidade de, enfim, retomar esse ritmo de dia a dia, tá? Vamos lá, vamos avançar nisso. O Inter tem uma base de time já para a estreia do Campeonato Gaúcho. O Mano já trabalhou essa base de time para a estreia do Campeonato Gaúcho. Eu ousaria colocar aqui, arriscar o time colorado, a escalação do Inter para a estreia no Campeonato Gaúcho. É claro que para isso depende muito da condição física, se todos os jogadores estiverem em condições, mas com todos os atletas estando em condições. E a expectativa é essa, porque a pré-temporada ela foi longa. O time do Inter para a estreia do Gauchão contra o Juventude tem Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, com o alemão na frente, sem mistério. É o mesmo time que terminou a temporada de 2022 e que vai começar a temporada de 23. O Inter ainda vai ao mercado trazer algumas peças pontuais. Essas definições ainda de contratações vão caminhar ao longo dos próximos dias com as saídas que o Inter deve executar, mas o time da estreia, gente, deve ser esse. Eu já consigo adiantar aqui já no primeiro dia de 2023, tá? Vamos para os próximos assuntos, tá? Porque nessa tarde eu publiquei aqui um vídeo trazendo os melhores lances do Juan Quinteiro no seu último ano de River Plate. E eu e o Matheus Dávila reagimos a esses lances. Meia colombiano de muita qualidade técnica, muita capacidade de armação de jogadas. E que o Inter, que a direção colorada gosta bastante. O Quinteiro é um jogador que encanta a direção colorada. Foi oferecido ao Internacional, tem outros clubes do futebol brasileiro tentando ou foram oferecidos, eles também tiveram um oferecimento do Quinteiro, estão sondando. O Flamengo, por exemplo, teve alguma conversa, mas não está fechado com o Quinteiro, está longe de estar fechado com o Quinteiro, pelo que a gente apurou. Então o Inter está no negócio, mesmo não tendo avançado ainda. E é só clicar aqui para assistir os vídeos de Quinteiro e o react. O cara joga muito, é craque, e a gente traz esses detalhes aí nesse vídeo, tá? Próximos dias de negociações, enquanto o Inter não avança para trazer jogadores, o Inter deve avançar para liberar jogadores. E existem 3 liberações no radar do Internacional, urgentes, tá? Que o Inter precisa resolver rápido e que já queria ter resolvido e que não resolveu ainda, tá? 3 liberações. Uma delas, Tyson. O Inter terá uma nova rodada de reuniões com o atacante, com o meia, na verdade, ao longo dos próximos dias, a partir da reapresentação. A ideia é chegar a um acordo para uma rescisão contratual, o que até agora não aconteceu. O Tyson tá meio que batendo o pé e não se descarta que ele fique no Inter até abril, o que o Inter não quer que aconteça. Então, as próximas rodadas de negociações devem indicar o que vai acontecer em relação a isso. Outra liberação, David. O Inter quer liberar o David por empréstimo, o São Paulo já demonstrou interesse, uma negociação que chegou a avançar, mas hoje não está tão avançada assim, ela deu alguns passos para trás, mas com grande chance de ter conversas retomadas
para o David de fato sair. O Inter quer liberar esse jogador ao longo dos próximos dias. E o terceiro é o Brian Romero, que ainda não foi anunciado pelo Tijuana do México, que é um jogador que, enfim, o Inter já não conta mais, o Inter está só esperando a parte burocrática para que ele seja anunciado lá e o Inter possa buscar algum outro centroavante. Enquanto ele não for liberado, o Inter não vai atrás de centroavante, porque precisa liberar o Brian Romero, precisa liberar esse custo, esse orçamento da folha. E o Inter pretende resolver isto ao longo dos próximos dias, agora já em 2023. As 3 negociações que o Inter está debruçado no momento: Taison, David e Romero, as 3 para saídas, porque a partir dessas saídas o Inter deve buscar novos nomes, tá? E uma última que eu trago para vocês aqui, para explicar porque ela é um pouco complexa, é o valor que o Inter vai receber sobre Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto está sendo vendido do Zenit para o Corinthians. Antes, o empresário do jogador chegou a indicar que o Inter não receberia em dinheiro e que o Inter simplesmente manteria 10% dos direitos econômicos do Yuri Alberto no Corinthians. E assim o Inter lucraria com uma venda futura do Corinthians, tá? Mas a princípio não é isso que vai acontecer, pelo que diz a direção do Internacional. Eu entrevistei recentemente o presidente Alessandro Barcelos e ele disse: olha, a gente tem um dispositivo contratual com o Zenit que obriga o clube russo a nos pagar em dinheiro o valor da transação. Só que aí há um debate e uma discussão que deve ser inclusive jurídica. Porque o Inter contratualmente tem o direito e o Zenit tem contratualmente a obrigação de pagar em dinheiro. Mesmo que exista uma troca de jogadores, o Zenit e o Zenit e o Inter precisam precificar essa troca de jogadores e pagar o percentual do Inter em dinheiro. Vou dar um exemplo. O Corinthians mandou 3 jogadores para o Zenit, tá? Em troca do Yuri Alberto. O Inter e o Zenit vão sentar a partir de agora e definir qual o preço dessa negociação. Em valores, eles vão precificar o quanto esses 3 jogadores valeram. E aí, obviamente, o Zenit vai dizer que é 15, o Inter vai dizer que é 40. E aí eles vão ter que chegar num meio termo. O Inter entende que houve uma valorização do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto está sendo vendido pelo Zenit agora mais caro do que aquilo que o Inter vendeu para o Zenit. E é uma questão que o Zenit provavelmente vai brigar. O ponto é, se não houver um acordo entre Inter e Zenit sobre o preço a ser pago, essa discussão ela vai para a FIFA. E a FIFA é quem vai arbitrar a respeito dessa situação. O Inter tem 10%, tá? Então, o Yuri foi vendido por 25 milhões de euros pelo Internacional ainda em 2022, janeiro de 2022. O Zenit tem que pagar 10% da negociação de agora para o Corinthians. Se for 30 milhões de euros, por exemplo, 3 milhões de euros para o Internacional, que dá 18 milhões de reais, muita grana, dá para quase pagar o Wanderson, tá? Então, de fato, é muito dinheiro. E por isso o Inter está atento, e por isso o Inter está batendo pé, porque é uma boa grana que o Inter pode arrecadar a partir dessa situação e que precisa ser resolvida com o Zenit ou então, se não der certo, com a FIFA. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vou passar aqui odds, campeonato inglês, jogam nessa segunda-feira Brentford e Liverpool. Odd do Brentford 5.5, odd do empate 4.5, odd do Liverpool 1.58. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!